Olá pessoal, está no ar mais um grande episódio do Pantec, o seu podcast de tecnologia que acontecem aqui nos estúdios Alma do grupo Jovem Pan. Nossos episódios eles vão ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas no YouTube e Spotify. E já vai lá no YouTube da Jovem Pan Floripa, procura a playlist Pantec e lá você consegue acompanhar todos os episódios e acompanhar as novidades aí que a gente coloca relacionadas ao mundo de tecnologia. E hoje nosso papo vai ser marketing digital, que é tecnologia, marketing digital também é tecnologia, e nós vamos falar sobre mídia digital com um case muito bacana, que vem aqui conversar com a gente o Gustavo Hard, que é da Portobello, trabalha na área de marketing digital, mais especificamente na parte de mídia, e ele tem um case aí reconhecido pelo Google, né, Gustavo? Muito obrigado te agradecendo já a tua presença, obrigado por vir aqui compartilhar um pouquinho do teu conhecimento aí com a gente, tá? É isso mesmo, obrigado Lito pelo convite, vai ser um prazer estar aqui conversando sobre tecnologia e cases de mídia e digital. Mas diz aí, eu já vou começar provocando, no sentido de que, primeiro, né, o teu case é muito voltado, pelo que eu entendo desse case que você tem com a Google, reconhecido ali pela Google, ele é um case aí que reconhece aí um resultado efetivo entre a mídia digital e a venda offline, alguma coisa desse tipo, né? Explica pra gente, né, em macro, como é que é isso. Vamos lá, a gente no início de 2021, a gente tinha um desafio em aumentar a participação do digital dentro dos fluxos para a loja. Então, como que a gente aumenta as vendas dentro das lojas físicas, das 150 franquias da Portobello Shop, através da mídia digital? E aí, junto com o Google, a gente começou uma aceleração onde a gente se reuniu e viu os pontos de jornada que o Google poderia contribuir dentro das nossas campanhas. E aí a gente viu um ponto de contato que a gente conseguia medir, né, as conversões de lead para dentro da loja. Então, no início, a gente começou a fazer a mídia, começou a captar lead dentro com uma LP de promocional e fez alguns testes. A gente fez um teste na Portobello Shop Florianópolis, em Minas e mais algumas lojas. E aí a gente começou a ver que trazia resultado, porque a pessoa com potencial, ela tem a marca Portobello muito com desejo, né? Então ela procurava no Google, Portobello. Aí ela entrava no site, via o produto e ia na loja. Então daí a gente antecipou basicamente essa jornada e fez assim: a pessoa procurou Portobello ou porcelanato dentro do Google. Ela entra numa landing page e a gente fala assim, olha só, a gente tem produtos especiais para você aqui dentro da Portobello, se cadastra para ver mais. Ela se cadastrava e via os nossos produtos em destaque, e aí ia para a loja já com o produto que ela queria. E aí, quando ela se cadastra, a gente joga pro nosso sistema e dá match ali entre o sellout. Então a gente começou a fazer os testes, começou a ter, no início, né, é difícil, então a gente teve, assim, por exemplo, ROI negativo. Começou a primeira semana ROI negativo, a segunda semana ROI negativo, então a gente investia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, não é um investimento real, mas investia R$100, não trazia nenhum sellout. E aí a gente começou a fazer alguns ajustes e realmente viu que tinha um potencial gigante. Aí com a nossa aceleração, a gente realmente teve um aporte a mais de mídia e começamos a fazer nacionalmente essa campanha. Então, com todas as lojas? Em todas as lojas. Isso quando? Isso foi no início de 2023. Vocês iniciaram o 22? Iniciamos 22. Tipo MVP ali, um teste para ver como é que funcionava com algumas lojas em 2022 e full lojas em 2023. 2023. E aí a gente conseguiu dar tração realmente para as campanhas, né? E aí a gente começou a ver o ROI sair do 0, 1 para um ROI de 70. Então... Olha só, deixa eu dar um passinho atrás para entender melhor como é que é esse processo. Então a gente está falando que vocês têm o case da Portobello. Ele vocês faziam um investimento em mídia, né? Vocês tinham um objetivo de aumentar a venda nas lojas, correto? Nas lojas próprias, né? Lojas
loja própria e franquia. Das umas 150 lojas. Mas com as marcas, as lojas não multimarcas, né? As Portobello lojas, Shop. Portobello Shop. Que às vezes as pessoas podem achar que é uma loja de material de construção, coisa, não é isso, né? É uma loja, as lojas com o selo Portobello mesmo, né? Isso. E aí, então, aumentar lá. Então, vocês já faziam um investimento de mídia, e aí esse projeto ele foi para vocês começarem a tentar, suponho eu, né? Me confirma se eu estou correto. Para assim, cara, quanto que está voltando daquela mídia que eu estou investindo? Se eu estou investindo, sei lá, R$1.000, quanto que está convertendo isso? Porque a mídia já acontecia antes, ou não? Isso já acontecia. Só que, por exemplo, a nossa mídia era focado em endereço de loja. Então a gente pegava essa pessoa que pesquisava Portobello, porcelanato ou os produtos equivalentes, né? E levava ela para encontre sua loja. Então ela entrava no site, encontrava a loja e ia até a loja. E acabava por aí a jornada. E aí, desculpa te interromper, porque daí eu quero entender como é que era antes, entendeu? Então a jornada do marketing, do digital ali, ela ia, antes desse teu projeto, ela ia até o fato dele acessar o site. Acessou o site. Então era volume de site. Então vamos dizer assim, a tua conversão era acesso ao site. Isso. Né? E aí, beleza, show. Então esse era o cenário anterior. Aí depois vocês passaram para esse projeto que iniciou em 2022, que vocês fizeram piloto com 2 ou 3 lojas? Isso. 2 ou 3 lojas, e que era para assim, cara, vamos medir isso. Imagino que deve ter assim, cara, a gente precisa medir isso. Quanto que a gente está investindo e realmente está convertendo em venda, né? E aí que começou, é isso? É isso. E aí a gente, em vez de levar ele para o site para procurar uma loja, a gente antecipou e já trazia o produto em destaque. Então, por exemplo, a gente tem uma lista de produtos e fala, esses produtos aqui são os que estão em destaque nesse mês. Aproveita, vai na loja que está com um preço bom e tu pode comprar um produto Portobello. Então gerava mais oportunidade e gera mais oportunidade para o comprador, né? Então, aí quando a gente começou a medir isso, trazer também essas oportunidades para o cliente Portobello, a gente começou a realmente ver o resultado crescer. Entendi. Então, essa medição era para você... e agora eu quero entender como é que é isso na prática, que vamos fazer né, você faz lá umas campanhas de Google, poderia ser lá de search, né, de busca ou de display, enfim, faz as campanhas com a oferta que tu queria, e isso ele era impactado, acessava uma determinada LP e tudo mais, e essa até então era a mensuração possível. E aí você pegava lá, como é que é essa conexão e eu saber, cara, como é que eu sei que o cara comprou na loja? O cara foi lá em Recife, por exemplo, não sei se vocês têm loja em Recife. Temos. Mas ele foi lá em Recife, ele viu lá, entrou na LP, ele foi lá em Recife e comprou. Como é que eu faço essa integração? Qual é a lógica de eu fazer essa integração? E o cara passou no caixa, passou o cartão dele, comprou, para você saber que esse cara foi impactado pela mídia. Isso aí. Esse laço, esse loop aí, que tem um pulo do gato. Exato. Então, na nossa landing page, por exemplo, tem nome, telefone, e-mail. Aí, quando ele põe a cidade, ele já seleciona a loja que ele quer ser atendido. E aí tem os aceites comerciais, aceites de LGPD, né? Então, ele se cadastrou ali. Aí, esse lead vai para o nosso lake. E lá do lake, ele já é distribuído. Então, por exemplo, chegou ali o Lito de Florianópolis, vai ser atendido pela loja de Florianópolis, com e-mail lito@litoaguiar.com. Então aí tu foi na loja, abriu o orçamento. Aí quando tu abre o orçamento, tu já faz o primeiro cadastro. Então vai estar lá Lito Aguiar, o telefone e o e-mail. A nossa chave principal é o e-mail. Então com essa chave a gente dá match já no nosso lake. Então fala, então a campanha que o Lito se cadastrou, ele acabou de abrir um orçamento. Então a gente tem a data do início da campanha que tu se cadastrou e a data que tu abriu o orçamento. Aí a gente já começa a ver a janela de compra, né? E aí se tu continua nesse orçamento e faz a venda efetiva, né? Beleza, vou fechar. Fechou, entra um outro dado pra gente de sellout. E aí a gente começa a calcular. Então, com a campanha, por exemplo, que o Lito estava, a gente utilizou R$10 e ele fez uma compra de 100. Então, já temos um ROI positivo aí.
Aí começou a fazer esses cálculos, né? E começou a integrar com o Lake e com o Dash para a gente fazer isso de forma automatizada. E aí um outro ponto. Como é que a gente faz agora para otimizar e escalar esse negócio de conversão offline? A gente começa a mandar essa informação para o Google de volta. Então a gente fala, olha só, Google, o Lito comprou aqui, ele é um bom comprador. Agora encontre pessoas iguais a ele. Então aí a gente começou a deixar o algoritmo do Google mais inteligente. Aí tu retroalimenta, aí você faz o semelhante ali daquela base que comprou e você fala pro Google, que daí o algoritmo do Google entra em ação para conseguir achar pessoas semelhantes àquelas que compraram para poder entregar mídia para eles. Não só o que compraram. O que compraram com maior volume. Ah, tá. Ok, então tu sai ali do teu sistema de venda, vamos dizer assim, depois eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre os sistemas em si. Mas o sistema de vendas ali, você vai exportar uma tabela daquelas pessoas que compraram, e aquilo ali vai ter os melhores compradores, os melhores valores e tudo mais, e aí o Google, você diz isso pro Google e o Google consegue achar pessoas semelhantes que são melhores, que são bons compradores. Então, eu quero fazer, sei lá, eu quero depois fazer uma campanha de um produto premium da Porto Belo, então eu posso usar essa base para achar semelhantes, pessoas que compraram acima de X, né, que são produtos mais caros, né, produtos mais premium, e eu quero achar pessoas semelhantes a essa, eu consigo fazer uma campanha de mídia específica para isso. É isso? É isso mesmo. E aí a gente começa a deixar as campanhas mais inteligentes e focar realmente no resultado sobre o investimento ali, né? Então, aqui é a parte mais importante pra gente. Então, aí a gente começa a trazer volume de pessoas mais qualificadas para dentro do Google, né? E aí, em paralelo também, depois que o Google começou a dar resultado, a gente começou a fazer dentro do Meta. Mesmo processo de conversão. Mesmo processo? O mesmo processo. Um pouquinho mais complicado de trazer de novo essa informação para o Meta, mas a gente conseguiu fazer o mesmo processo. Porque daí as campanhas também precisavam de novas pessoas, né? De um volume de pessoas que não necessariamente estejam na jornada de compra, mas estejam interessadas em ver uma casa com um revestimento bonito, um apartamento, uma inspiração para ela poder comprar posteriormente. Então daí pelo Meta a gente começa a alimentar uma base que não necessariamente está pronta para comprar, mas talvez na jornada do ano ela compre, né? Então a gente segue toda a jornada ali de descoberta da marca, né? De consideração e daí depois da conversão. Muito legal. Tem alguns pontos aí que eu acho legal a gente falar, que eu acho muito bacana a gente falar. Eu queria dar uma voltadinha para a gente falar um pouco sobre os sistemas ali envolvidos. Obviamente o Google é um sistema, né, de entrega de mídia ali que a gente aberta para todo mundo, né? Todo mundo pode entrar lá e fazer as suas compras de mídia, as suas estratégias. E ok, ele tem lá a base dele, ele conhece a internet e tudo mais. Essa inteligência que vocês fizeram de compra, ela tem uma integração entre sistemas. Existe uma integração entre sistemas, né? Então a tua loja lá em Recife, como a gente falou, tá lá o caixa, tem um sisteminha dele que ele vai lá e passou o orçamento e tal, aprovou e caiu no sistema, né? Caiu no sistema que foi a compra. Então vocês têm o impacto de mídia, você tem o cara que foi na loja e fez o orçamento e o cara que fechou, e você tem os times de cada um desses e você consegue ter uma ideia da jornada como um todo, né? Então quanto tempo que leva de compra, a jornada de compra, quanto que é de cada um dos produtos e tudo mais. Como que é essa fase, esse processo, não é fase, esse processo de que um exporta-importa, eu vou exportar um Excel lá e vou importar um Excel aqui, né, um CSV, enfim, vou formatos. Queria que tu explicasse um pouquinho, tecnicamente, como é que é isso, e se é uma coisa de outro mundo, ou se é algo que está acessível para as pessoas, né, para as pessoas que querem trabalhar com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de recurso que você está ensinando para nós. Então, para saber o quão acessível isso e o quão difícil é isso, dá para a gente conversar um pouquinho sobre isso? Ótimo. E ótimas lembranças também, tá? Porque quando a gente começou a aceleração, a gente fez a primeira visita no Google. Então, do nosso time em Porto Belo. Aí fui eu, foi o pessoal de conteúdo, né? Foi um pessoal de dados, então o head de dados foi junto, e foi um desenvolvedor. E também foi o desenvolvedor BI.
Então, esse time fez uma imersão, a gente fez uma imersão dentro do Google para conversar sobre o que seria o projeto e conhecer um pouco mais, né? Quando a gente voltou para casa, já com os presets, a gente já tinha o que cada um tinha que fazer. Então, eu na parte de mídia, tinha que estar com tagueamento 100%, com rastreamento 100%. O head de dados, ele sabia que a gente utiliza o Salesforce, né? Ele sabia que no Salesforce ele precisava integrar o Google Ads dentro do Salesforce e precisava integrar todas as informações que tanto do Google pro Sales e do Sales pro Google. Então ele tinha esse desafio junto com o desenvolvedor que foi com a gente também. Então estava todo mundo engajado, né, para desenvolver um produto e todo mundo acredita nessa conversão. Então foi isso que a gente conseguiu fazer. A gente teve que unir várias áreas e várias competências diferentes para conseguir. Então, Exato. já fica uma dica, né? Então, não sozinho, dificilmente você vai conseguir fazer todo esse caminho, né? E não é qualquer um que consegue. Você tem que ter uma estrutura tanto de mídia quanto de marketing e a questão de unificação de sistemas muito bem alinhado para você conseguir fazer uma boa entrega, né? Então, tipo, daí a gente já tem um corte, né? Não é qualquer um que vai conseguir fazer isso pela quantidade de pessoas e profissionais aí envolvidos, né? Não é plug and play. Não é plug and Mas play. assim, depois que a gente consegue a primeira venda de conversão off, não quer parar nunca mais, né? Então a gente sempre está evoluindo e otimizando as campanhas para poder trazer um bom resultado para a companhia, né? E também trazer esse sucesso pro restante do time, né? Então todo mundo sabe, pô, tá dando certo. E aí o time comercial também já ajuda a impulsionar também essas conversões, porque tem lá na ponta o vendedor também, que vai nos ajudar a pegar esse lead e falar, pô, vem cá, eu sei qual produto tu gostou, então como é que a gente consegue fazer isso, né? Como é que a gente consegue engajar todo mundo? Então é um desafio grande, assim, mas é muito legal de ver essas novas jornadas entre digital e offline. Tu ficou falando aí, eu fiquei imaginando aqui isso é uma boa informação, uma informação incrível assim que eu vejo para quem trabalha na área, principalmente na área de varejo, né, na parte de vendas aí que tem uma rede de lojas e tudo mais. Não precisa ser grande, né, mas tem uma rede de lojas aí considerável, não precisa ser uma gigante como a Porto Belo, mas que tem uma rede de lojas, de que isso é uma dica muito legal que o Gustavo está passando para a gente, de que é uma dor muito grande no mercado, quando as pessoas que começam a trabalhar com mídia digital e começam a fazer entrega, assim, putz, mas será que está vendendo, será que não está vendendo? E ficar só calculando até o varejo, ele precisa da venda no caixa, né? O varejo precisa da venda no caixa. E aí como é que eu integro o digital com o caixa, literalmente, né? Então a mídia digital, a rede social, o Google com o caixa realmente ali. Então é possível, tá vendo? Então é possível. Então o Gustavo tá dando dica aqui, que a Porto Belo eles fizeram, ganharam, aí foram reconhecidos aí pelo Google com esse case, fazendo essa integração. Então é possível, né? Então a dica aí fica pro pessoal poder ir atrás de que é possível fazer essa integração, né? Então foi vendido. E aí eu tenho uma dúvida em cima disso, no sentido de que o teu processo é que eu tenho uma mídia, ele entra, faz o cadastro. Então ele passa para um LP, para uma landing page, que é uma página aí da campanha, e deixa os dados dele ali. Esses dados eles são primordiais para eu chocar com os dados do caixa, da venda, né? Nem todo mundo preenche, certo? Nem todo mundo. Então eu tenho uma margem de erro aí também. De erro, não de erro, cara, mas vamos dizer assim, é uma margem de que foi efetiva a campanha, eu trouxe o cara acessou, só que o cara não cadastrou, mas ele foi lá e comprou. Esse cara eu meio que perdi. Sim. Ele no rastro, né? Ou se ele botou um outro e-mail, por exemplo. Botou o e-mail corporativo e pessoal, confundiu perdi, né? na hora. Ele não é atribuído à mídia. Ele não é atribuído à mídia, então vai ser uma venda do ponto de venda mesmo. Isso, do ponto de venda. Não vai ser uma venda atrelada ao marketing digital. E aí tem algumas conversas para ver como que a gente consegue atribuir mais pessoas, né? A gente tem alguns parâmetros e algumas campanhas que rodam também estão rodando como teste, por exemplo, que é a conversão
off dentro do Google, mas através do Google Meu Negócio, que daí a gente consegue mensurar as visitas em loja. Então a gente tem alguns parâmetros, mas ainda tem alguns pontos para conectar, né? Mas é uma opção também, por exemplo, se tem 2 lojas, então a gente trouxe ali 100 leads, né, em uma janela de uma semana. E aí se tu viu dentro da campanha do Google pro Google Meu Negócio e viu que tem 80 visitas, ok. Então essas 80 visitas podem ter match ali com essas campanhas também. Mas ainda está em construção, né? Então não tem muito essa visão completa das pessoas que se cadastraram, mas não dão match com o mesmo e-mail, né? Não querendo ser técnico, mas já sendo um pouco técnico aqui, tá? E aí eu vou tentar explicar o máximo possível para a gente para a audiência também conseguir, a gente conseguir contribuir para o conhecimento aí da audiência. Esse processo todo, imagino eu que vocês façam a operação do Google, né? Então vocês entram nas plataformas e façam as configurações do Google, ou internamente ou externamente, vocês fazem isso lá. Existem dentro da estrutura ali do ecossistema da mídia digital, tem algumas empresas que têm softwares de compra de mídia, né? Que são aí as mídias, as DSPs aí, vamos dizer, né? Que são aqueles softwares que que conseguem fazer o leilão em tempo real ali para conseguir entregar a mídia. Essas empresas têm outras tecnologias de tracking também, de mapeamento dessas pessoas. E eu sei que essas empresas, elas têm lá o mapeamento daquela pessoa, de geolocalização daquela pessoa, se aquela pessoa, por exemplo, eu consigo fazer uma mídia e saber que aquela pessoa que viu a mídia, se ela passou no endereço da loja ou não, né? Através de uma DSP ou até mesmo da Meta também dá para fazer algo semelhante. Isso é um caminho para tentar achar isso, tipo, olha, foi impactado, mas passou pela loja, né? Tipo, eu digo para essa margem de erro que a gente comentou, não é de erro, desculpa, não é erro, mas essa margem de que... quebra. De quebra, pode ser, eu usei a palavra errada. Essa margem de quebra aí de que o cara que não se cadastrou e foi lá e comprou, ou usou e-mail diferente e tudo mais. Ele auxilia, né? Mas a gente não vai ter o identificador real, né? Real. Então ele vai ter um volume, né? Mas ajuda também a comprovar a importância da mídia digital dentro das lojas, né? Levando para as lojas físicas. Então, isso também auxilia. Mas na prática, sim, a gente está vendo ainda outras opções para ter 100% de atribuição, né? De repente, cruzamento com nome e outras chaves ali que a gente consegue ver. Tudo, claro, de forma anônima, mas a gente troca bem em relação com o time de desenvolvimento para fazer novas melhorias e para ter essa atribuição 100%. Entendi. E isso, para fazer esse ecossistema desse case da Porto Belo, ele acontecer, só para a gente ter uma ideia, tu já citou mais um pouco ali, mas eu queria que a gente tentasse ser um pouco mais preciso para o pessoal conseguir entender a dimensão disso. Qual o volume de pessoas envolvida para um case desse funcionar, contando com a equipe que vocês têm interno e também possíveis fornecedores ou outros parceiros aí que ajudam vocês nesse processo? Um volume de umas 20 pessoas. Nossa. Inicial, um grupo pequeno, né? Para começar a engajar. Olha só. Mas de 5 pessoas, 6 pessoas. E aí, conforme esses pilares desse grupo vão falando sobre a ideia e falando da importância desse projeto, aí foi aumentando, né? Então, aí chegou num nível de que estava todo mundo envolvido, todo mundo sabia desse projeto e todo mundo queria entender e ajudar também. Então, a gente foi falando, beleza, time de marketing, time de BI, time de desenvolvedores. Temos uma squad aí multidisciplinar. Tá, segunda instância, agora a gente precisa acelerar. Traz mais desenvolvedores pro time pra gente poder acelerar esse projeto. Ok, tá, vamos precisar de mais ideias para conteúdo, mais ideias de campanha. Ok, vamos aumentar isso. E aí vira algo assim, mas depois de basicamente 8 meses fazendo o projeto em 2023, a gente já tinha todo o time também do comercial
ajudando a impulsionar esses leads, porque o comercial também recebe esses leads, né? Que é uma parte importante. Então ele já consegue ir trabalhando e vem e fala: olha, esse lead aqui acabou de se cadastrar na LP, por que tu já não entra em contato e fala com ele? Esse ponto eu achei importante. Esse ponto é bem legal. Então, quando nesse processo lá que ele foi impactado pela mídia, acessou a landing page lá, a página, deixou os dados dele, pum, isso aí já cai num CRM lá. E a equipe de vendas já aborda essa pessoa para trazer ele para a loja. Ou não necessariamente loja, ou o cara também pode comprar à distância. Pode ou comprar, é em loja. Pode comprar não à distância, mas ele pode orçar e pode ver os produtos. Mas assim, a nossa experiência em loja digo, eu nunca vi uma experiência tão imersiva no varejo em relação às nossas lojas. Conta pra nós um pouquinho mais, como é que é essa experiência? Porque eu vi que até teu olho brilhou. Na hora que você falou ali que, nossa, é uma coisa. Como é que é essa experiência em loja? Convido todo mundo a ir a Porto Belo Shop primeiro, porque é uma experiência incrível. Assim, desde que tu entra na loja, o nosso protagonista são os porcelanatos. Então, eles estão expostos no primeiro corredor e estão expostos em ambientes também. Então, tu consegue ter a imersão e o tato para chegar a tocar no porcelanato, entender o chão. É tudo voltado para te fazer uma imersão e se sentir em casa. Então, quando tu chega, tu já começa a ver, pô, tem algumas inspirações legais. Pô, não tinha pensado isso pro meu banheiro. Pô, essa cozinha seria perfeita para mim. Então tu começa a conectar com os teus projetos pessoais e começa a tocar realmente nas peças, né? E aí tu toca, sente que ela tem alguns veios que a gente consegue trabalhar, e tu fala, pô, seria bonito isso aqui na minha sala. Aí tu começa a imaginar o teu projeto, né, com os produtos Porto Belo. Então realmente uma imersão de loja, assim, dos produtos, que eles ficam como o protagonista da história, assim, tu fica meio como se estivesse num salão com várias obras de arte e tu fica pensando, assim, é realmente uma experiência incrível. Pelo que eu entendo, um pouco que eu entendo assim, da Porto Belo Shop, é que vocês têm um olhar realmente dessa forma, né, de que eu não vendo pisos e revestimentos, eu vendo obras de arte. Eu vendo uma coisa... design e sonhos. Design, né? Então, essa experiência toda, né, de você estar... Então, gente, não é piso pendurado na parede, né? Não é pilha de piso aí que eu vou lá escolher, né? Vou reiterar aqui o convite do Gustavo, né, do pessoal visitar aí uma loja da Porto Belo Shop, né? De preferência que venha a mídia, que cliquem na mídia, que acesse a landing page, que deixe o cadastro e faça toda a jornada completa, né, para contribuir para os dados aqui do Gustavo, né? 100%, né? E uma visita que eu estive lá, né, na Porto Belo, eu lembro de uma frase, eu não lembro exatamente o que diz a frase, mas eu lembro na parede lá tem alguma coisa escrita, muito que vocês são orientados a dados, né? Existe uma frase lá, mas eu não lembro exatamente como é que ela é, mas assim, as decisões elas são orientadas a dados. Como é que é essa cultura dentro lá da Porto Belo, em todos os setores, quero dizer, né? Então, é uma cultura muito forte quando veio o CEO, o Romael, e todo o time, né, que ele trouxe para a gente sempre ser orientado a dados. Nós, no marketing, a gente sempre foi já orientado 100% a dados e, sabe, atualizar o número todo dia, entender quais caminhos tomar, né? E ele trouxe isso como nosso mantra. Então, a gente é varejo e a gente é orientado a dados, né? Mas os nossos clientes são pessoas. Então, a gente tem que conectar esses três pilares, que são muito importantes para a gente. A gente estruturou para que basicamente nada das ações seja perdida. Então, basicamente todas as ações, tu tá na venda, tu abriu um orçamento, vai para um lake. Tu tá na mídia, vai para o lake. Tu mandou um e-mail, todas as informações do e-mail vai para o lake. O comportamento do Analytics tem que ir para o lake também. Então, basicamente 100% das nossas ações tem que ser mapeadas e tem que ser jogadas para dentro de um lake e ser trabalhada. Por isso que a gente é sempre orientado a dados. Então, não é só realmente, sei lá, o efetivo, mas toda a jornada atrás dessa venda é mapeada. Ah, foi melhor por aqui, foi
tal região que a gente conquistou uma margem melhor. Então, foi isso. Acho que essa transformação digital que teve, que realmente fez essa virada de chave. Entendi. E, cara, como é que... eu sei que, além da Porto Belo, pelo que a gente estava conversando ali um pouquinho antes da gente iniciar aqui nosso papo, eu queria puxar um outro assunto aqui contigo, que tem a ver com isso também, tem a ver com dados, tem a ver com essa parte toda de mapeamento de mídia, de tudo mais, né? Nós estamos aí na semana um dos maiores eventos na área de tecnologia, né? Inovação, Web Summit Rio. E parece que, pelo que eu entendi aí, tu vai estar lá, tu vai estar expondo, né, durante essa semana. Como é que é isso? O que você está expondo? Conta um pouquinho. Vamos lá. No Web Summit Rio, primeiro que é uma experiência incrível, né? De ter os palestrantes de marketing, ter os palestrantes de tecnologia lá, internacionais. Então, é uma entrega incrível, acho que pra gente. Acho que eu aconselho todo mundo aí, assim, se tiver oportunidade, né? Eu vou estar apoiando alguns colegas meus, alguns amigos meus, com uma startup que se chama Ggrowth, onde ela traz otimizações de mídia através de um software, né, que ajuda no dia a dia a ter decisões melhores sobre as mídias. A gente sabe que a mídia é muito volátil, né? Então a gente pode ajustar de uma forma mais concisa, mais rápida. Isso é uma parte que a gente vai estar expondo lá, mostrando também essa startup basicamente para o mundo, né? Então isso é uma das partes incríveis, assim, de ter essas conexões, de ter esses eventos para auxiliar também as startups no Brasil, né? E qual que é desse projeto, qual que é o propósito? A ideia, o que é? Porque, via de regra, a gente tem lá, se eu tenho uma necessidade de mídia digital, marketing digital, coisa digital, ou eu vou ter uma estrutura interna, ou eu vou contratar uma agência parceira aí que vai resolver o problema para mim. E esse projeto que você está apoiando, ele vem para curar qual dor exatamente? Ele vem de saber quem contratar, saber como cobrar dos meus funcionários ou da minha equipe de performance como um todo. Que dor exatamente para que viés que vai essa solução? Ela vem para achar os números e resultados que ninguém está encontrando. Então ela vem para realmente fazer a diferença no ROI, fazer a diferença nos resultados. Geralmente os times de mídia têm desafios todo dia, né? E nem sempre eles conseguem resolver de imediato. Então, com a nossa tecnologia ali, com o software e com os inputs também de entendimento sobre mídia e resultados, a gente consegue encontrar novos caminhos para aumentar o ROI, para aumentar sellout, né, e para aumentar o resultado de mídia, seja online ou off. Eu acho interessante isso porque a gente, no mercado digital, né, eu já atuo aí no mercado digital aí já há bastante tempo aí. E eu vejo o mesmo problema, sabe? Já há muitos anos. Eu vejo o mesmo problema que acontece que as empresas em si, elas não têm o conhecimento da mídia digital como um todo, o que comprar, como comprar, o que é possível fazer, né? Então as pessoas acham por desentendimento, né? Falta de conhecimento, elas não sabem o que é possível, o que não é possível. E a gente tem aí os gestores de tráfego, os profissionais de mídia digital como um todo aí, proliferou de uma forma muito grande, porque isso virou uma grande profissão no mercado como um todo, né? Muita gente consegue ganhar um dinheiro muito legal atuando dessa forma, mas também tem muitas maçãs podres, tem muitas aquelas pessoas que pouco conhecem, né, que sabe impulsionar um post na rede social e sabe cadastrar uma campanha de links patrocinados e, né, acha que aquilo ali é suficiente para fazer a entrega. Todo o papo que a gente está tendo aqui mostra que não, que tem que ter o conhecimento da estratégia, os objetivos e tudo mais, e as técnicas para conseguir chegar a isso. Esse tipo de iniciativa, eu vejo uma coisa muito bacana que é conseguir dar um pouco de clareza mais também para os gestores, né? Porque às vezes os profissionais, os empreendedores, eles ficam na mão dessas pessoas, sem saber direito se aquilo... Tá, mas aí vem aquela sopa de letrinhas, né? É o CPC, é o CPA, é o CTR e tudo mais, e aí o empreendedor não tá nem aí para isso, eu só quero saber a venda,
no final das contas, né? E aí fica um jogo assim, e isso eu acho uma grande dor de mercado, né? O que que tu acha? É uma grande dor e as pessoas acabam aceitando o número, né? Ah, veio 1.000 impressões, mas sem nenhuma inteligência por cima. Foi pior ou melhor que ontem? Uhum. Pior ou melhor que mês passado? E daí começa a perguntar. E aí as pessoas, até por falta de conhecimento, acabam aceitando todas as diretrizes de um gestor. E aí o papel da startup também é encontrar isso, né? Olha, otimização, a gente pode ir por esse caminho, né? Encontrar outros caminhos e caminhos mais saudáveis. Porque nem sempre também o investimento maior vai ser o melhor, né? Isso é uma das pontas que é importante saber. Nem sempre tu comprar 1 milhão, tu vai ter um retorno de 10 milhões, né? E é muito legal a gente falar para a audiência também de que a gente tem que a escalabilidade, o aumento da verba, ela tem que estar atrelada, obviamente, ao resultado que tenha relacionado à parte de venda, principalmente se você vai falar de varejo, as conversões de venda que você precisa ter. Então, ajustar aí um processo de marketing e vendas é muito importante antes de você fazer grandes investimentos, né? Com certeza. É o principal. Porque Eu não investiria R$ 1 sem estar sabendo quanto que eu vou vender no final. Exato. E eu acho que essa visão ela é muito legal para os empresários, né, como um todo, eles pensarem nisso, de que, cara, quanto mais você vê e cobrar, tanto de parceiro como de funcionários, de que eu preciso ter a segurança, né, ou uma certa previsibilidade do que vai acontecer, né? Então, eu só sei se impressão, ou se 100 mil impressões é bom ou ruim, se eu tenho uma relação entre quanto vendeu daquelas últimas 100 impressões, né? Então, eu preciso ter essa coisa para você começar, para os gestores começarem a olhar para o marketing, como assim, cara, eu estou investindo 15 mil, mas está voltando. Que isso, pelo que você relatou aqui do case da Porto Belo, é exatamente o que vocês têm, né? Então, eu estou investindo 10 mil, mas eu estou tendo uma conversão aqui de um retorno sobre o investimento, né, um retorno sobre a mídia como um todo de 10, 20, 30, 40, 50, 70%, né, em cima daquilo, né? Eu acho que esse é uma boa visão, assim, que eu acho que os empreendedores e os gestores deveriam ter, né? Com certeza, e fazer as perguntas certas, né? É igual faculdade, igual no estudo. Traz perguntas. Traz perguntas sinceras, assim. Ah, quanto que eu trouxe de venda? E se não tiver resposta, faz acontecer para vir essa resposta. Porque mídia hoje é sobre retorno, mesmo que seja na parte só de descoberta. Eu quero encantar pessoas, ok. Dessa base que eu encantei, melhorou o desempenho lá na ponta ou não? Tudo tem relação. Então, as perguntas certas também vão ter relação com a venda, com o resultado e também com as projeções, né, posteriormente. E eu queria que tu desse na tua experiência aí, né? E a tua experiência também, ela não vem só da Porto Belo, né? Você tem diversas outras passagens em empresas aí que deram aí esse conteúdo grande que você tem. Se a gente fosse falar aí, assim, cara, a gente tá falando sobre visão de mídia digital, né? E aí um gestor ou um empresário, assim, nossa, eu não entendo direito o que a minha agência fala, eu não entendo direito blá blá blá, né? Eu não entendo direito ali a sopa de letrinhas. A gente consegue dar uma ideia quais são os principais indicadores para você ficar de olho, né? Na mídia paga, assim, poxa, eu preciso olhar isso, eu preciso olhar aquilo para entender isso, para entender aquilo. Um começo para eu conseguir ter uma ideia para cobrar aí os meus funcionários e os meus parceiros. Então, na mídia a gente olha para alguns pilares que são importantes. O primeiro, com certeza, é o alcance. Então, quantas pessoas tu alcançou? Tu pode ter, de repente, para o teu negócio alcançar 1.000 pessoas, seja legal, ou 1 milhão. Depende do tamanho, né? E depende do que tu precisa. Então, o alcance é uma parte importante. Ah, beleza, eu alcancei 10.000 pessoas. Desse início, quantas pessoas fizeram outras coisas? Ah, eu tive... Então, vou dar um exemplo básico aqui, né?
Eu tenho um perfil no Instagram que alcançou 1.000 pessoas. Essas 1.000 pessoas, o que elas fizeram? Uma pessoa curtiu uma foto. Então teve de engajamento para 1.000 pessoas. Opa, peraí. Eu acho que não está muito longe essa relação de alcance versus engajamento. Então, pode começar a se perguntar sobre isso. Uhum. Depois vamos, por exemplo, eu quero que o meu objetivo no Instagram é que as pessoas vão pro meu site. Então tá. Então eu fiz um stories e botei o link na bio para as pessoas ir pro meu site. Pô, dessas 1.000 pessoas, quantas foram pro site? E de lá o que elas fizeram. Então, o meu conselho sobre as métricas é continuar na jornada, né? O alcance é o primeiro. Então, depois vamos dizer se eu quero um engajamento, então vamos pro engajamento. Se eu quero pro clique, beleza, vou calcular o clique. Tá, dessa pessoa que clicou no meu link, ela foi efetivamente pro site? E aí tu começa a fazer as perguntas, né? Qual que foi a jornada dela? Ela parou no terceiro clique, desistiu? Então aí tu começa a entender as melhorias que tu precisa fazer para ter mais essa relação de pessoas engajadas com a tua marca e pessoas que queiram comprar. Acho que é essa jornada que é a mais importante. Tu fazer as perguntas e questionar sempre. Não ficar só com uma métrica parada ali, se é bom ou se é ruim, mas para onde ela foi, né? Qual é a continuidade? É igual uma compra de loja física, né? Então a pessoa entrou, é um alcance. Né? Isso. Pegou uma roupa, beleza, já tem uma interação. Né? Pegou duas roupas. Clique, né? É um clique. Foi pro caixa, tá lá no carrinho. Tá no carrinho. Então, essa analogia acho que é a melhor que tem, né? Que quando você tem em lojas, se você falar em loja, você tem lá técnicas de visual merchandising, e você tem diagramação de lojas e tudo mais, que é tudo pensando em quê? No trânsito das pessoas, né? Dentro das lojas. Então, se você vai para um supermercado, a carne não fica no fundo da loja à toa, a padaria não fica no fundo da loja à toa, que é para você passar por vários produtos até você chegar lá, né? Então, aquele ambiente ali, ele foi pensado para que você tenha uma experiência de você ver vários produtos, ter contato com vários produtos, e aí o alcance é o número de pessoas que estão entrando, e aí os setores são por onde a pessoa está passando e tudo mais. E isso tem uma analogia muito grande, eu vejo, que realmente, a minha loja é meu site, vamos dizer assim, né? Ou minha landing page, vamos dizer assim. Então ali é minha casa, é a minha loja que está aberta. Então, eu reiterando assim o que você falou, que eu acho que é muito bacana essa relação, de que primeiro tenha desenhado, né, que acredito que seja isso, né, um resumo do que você falou, tenha desenhado qual é a jornada. Você falou muito em jornada, né? Então tenha desenhado por onde que eu quero que passe. Primeiro eu quero que entre na porta, depois eu quero que passe aqui, né? Aí tem a padaria no fundo da loja, então eu quero que ele passe por aqui e tudo mais. Pense isso na tua jornada digital também, né? Então eu quero que o cara tenha um número de alcance, o número de pessoas, o número de cliques, o número de acessos, por onde eu quero que ele passe e tudo mais. E aí a mídia digital, ela vai dar volume, né? Vai dar volume para esse processo todo, né? Mas se você não sabe por onde que você quer que o cara passe dentro da tua jornada de compra, aí qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, se eu não sei para onde ir, né? Então, aquela exato. premissa básica, né? Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve, né? Acho que o primeiro é isso. E essas métricas aí básicas aí de alcance, né? Cliques ali e tudo mais. Mas, cara, como é que é? Tem as métricas de vaidade também, não tem? Tem o pessoal aí fala muito sobre métricas de vaidade. Eu quero ter 200 mil seguidores, eu quero ter... Como é que é isso? Isso é importante? Isso não é importante? Falando para a parte, né? Como é que tu vê essas métricas de vaidade? É importante, principalmente a parte que os seguidores estão engajados com o teu perfil no Instagram. Eles têm um poder de trazer mais pessoas de forma orgânica. Então, claro, se eu fui lá e comprei 10 mil seguidores, isso aqui não vai servir para nada. Mas se eu conquistei 10 mil seguidores que estão engajados, estão interagindo comigo, eles não precisam interagir todos os dias, mas eles estão interagindo comigo ao longo do mês. Eu consigo fazer desses 10 mil que eles reverberem o meu conteúdo. Então, ele clicando, comentando, enviando para alguém, ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. Então, se for o objetivo total
de ter 1 milhão de seguidores, mas independente do seguidor, não vale a pena fazer, Não, né? entendi. Mas se eles estão engajados contigo e conseguem impulsionar o teu negócio junto contigo de forma orgânica, isso é um caminho, assim, incrível e que nunca vai acabar, né? Show. Gustavo, um prazer te ter aqui. Desculpa, a gente tem caminhando aqui já para o final aqui, né? Um prazer te ter aqui, já te agradecendo logo de... mas eu queria... E é um prazer ainda maior ter aqui, que eu acabei nem falando, né? Mas nós temos uma relação de muito, muito tempo atrás, né? Que eu tive a honra de te ter como aluno dentro da faculdade. E na universidade, lá na universidade você já se demonstrava um daqueles alunos em destaque, né? E sempre buscou, desde o começo, as primeiras disciplinas de mídia digital, de marketing digital, você sempre se dedicou bastante, né? E então queria te parabenizar, e aí se formou um grande profissional, está numa grande empresa com um case aí, que ao meu ver é um case internacional. É um case muito bacana aí de conversão de vendas, né? Em ponto de venda, que isso é muito legal e não é fácil chegar num case como esse na posição que tu tá. Muito obrigado, como te falei, uma honra estar aqui, desde a primeira aula que eu entrei, assim, vamos falar sobre mídia digital, e o que é isso? E aí no final da aula eu falei, quero fazer isso. Depois que metade já tinha ido embora, né? E metade falou, não vou trabalhar com número, obrigado, e eu gostei desses números aqui. E aí tem sido uma jornada incrível, né, de muito estudo também, de muito apoio e de muita conversa, né? Então acho que as rodas de conversa também auxiliam muito nisso, né? Então sabe que tem o teórico e tem o que é na prática, né? Uhum. E a gente fazendo um mix a gente consegue conquistar coisas muito legais, assim. Então te agradeço desde o primeiro dia, né? Que eu tive a aula, assim, e tem sido uma jornada incrível, acho que só tem a melhorar, né? Muito legal. É um orgulho, né? Um dos motivos que a gente gosta aí da profissão de professor, né? Ver esses resultados, um profissional no gabarito aí que se tornou o Gustavo. Parabéns, Gustavo. Pessoal, esse foi infelizmente estamos terminando, esse foi mais um episódio do Pantec, podcast de tecnologia que acontecem aqui nos estúdios Alma do Grupo Jovem Pan. Lembrando, nossos episódios, eles são sempre às quartas-feiras, às 20 horas no YouTube e Spotify. Então, todas as quartas-feiras. Então, fique ligado, entre lá no canal da Jovem Pan Floripa, procurem a playlist Pantec e acompanhem lá. Já pega o link aqui desse vídeo, compartilha nos seus grupos, né? Compartilha nas suas redes sociais, conteúdo riquíssimo, tá bom? Então, um abraço, ficamos por aqui, até a próxima semana com mais um episódio do Pantec.